Olá! Quais são os desafios terapêuticos nas múltiplas faces da DRGE? Esse é o nosso desafio nesse vídeo de hoje. Eu sou Carla Granja, estou aqui com meu irmão Fábio Teixeira e nós somos do Núcleo de Avaliação Funcional do Aparelho Digestivo. E aí, Fabinho? Esse desafio é seu. Carla, realmente, quando a gente observa esse último estudo que nós fizemos sobre as múltiplas faces da doença do refluxo, o profundo conhecimento que nós passamos a ter sobre os fenótipos sintomáticos, os fenótipos clínicos e como nós podemos abordar cada etapa dessa é muito importante. Principalmente quando a gente passa a ter uma compreensão que o esôfago não é só um órgão de recepção do refluxato. Ele é de percepção, é de sensibilidade e de reação. Ele é de interface com a cognição, com as emoções, com o pensamento. Então, frente a isso, eu te apresento, Cal, um dado esquemático. Vamos relembrar desse momento que nós convivemos agora, da Olimpíada, e vamos saber o que é o velocista, o que é um corredor. Se nós pensarmos como maratonista, se nós pensarmos como algo que precisa vencer uma determinada velocidade mais rápida, nós temos que imaginar quais critérios que poderiam ser adotados na escolha da supressão ácida. Qual o objetivo de nosso tratamento? A origem da droga é muito importante. Nós temos que ter uma compreensão, Carla, que muitos dos nossos médicos não podem perder de como nós vamos estar tendo a origem da medicação. Tem um laboratório eficaz, tem um laboratório de segurança, como esse paciente foi abordado ao longo do tempo, que custo-efetividade nós estamos buscando no nosso tratamento, qual a segurança que nós podemos dar com o tratamento adotado, qual experiência clínica que nós temos. Frente a isso, eu montei esse gráfico para ti, com todo amor, para poder você ter um entendimento da necessidade da supressão ácida como uma linha totalmente vertical. Numa linha horizontal, Cal, a necessidade da neuromodulação. Aqui nós vamos comparar um velocista, que é um PCAP, tá? E um maratonista, que é um IBP. E vamos saber qual é a evidência que precisa ainda ser validada. Isso é uma percepção, isso é nucleado de vários trabalhos, então isso daqui é uma percepção do nosso núcleo de avaliação funcional do aparelho digestivo. E aí eu lanço mão para vocês de cada tipo, de cada fenótipo que nós temos. O primeiro que nós temos é a exposição ácido mais agressiva, que é esofagite erosiva grau C e grau D, que é uma evidência conclusiva da doença do refluxo. Nessa classe funcional, nós temos um entendimento que nós temos muito mais agressão do conteúdo do refluxato no esôfago, ou por uma perda, ou por uma ruptura da junção esôfago-gástrica, ou por um abaixo clareamento esofágico, ou por algum momento que o paciente tenha uma exposição ou tenha uma sensibilidade muito mais avançada. Aquele momento o refluxato fica muito mais tempo exposto na mucosa esofágica e causa uma erosão maior. Quando a gente passa a comparar os dois, os dados da literatura traz que o PCAP, Cal, consegue ter uma velocidade de ação melhor na cicatrização nas primeiras 8 semanas. Quando a gente passa a ter uma comparação junto ao IBP, os dois, uma diferença em torno de 7%, quando comparado ao lansoprazol, que foi o mais estudado, principalmente na literatura oriental. Os trabalhos ainda estão chegando, mas só foi comparado ao lansoprazol e tem um trabalho ao esomeprazol. Mas as 8 semanas, sim. Após as 8 semanas, Cal, eles acabam se equivalendo. Quando a gente passa a ter uma compreensão que nós estamos diante de um paciente com esofagite erosiva grau C, grau D, estamos diante de uma exposição muito maior.
Geralmente, na nossa prática clínica, nós utilizamos o IBP dose dobrada. Nós passamos a estudar esse paciente com a manometria para avaliar se esse paciente está com alguma alteração de motilidade esofágica, nós passamos a avaliar na endoscopia se esse paciente tem uma hernia tal muito maior, se é um paciente que está acamado, se o paciente está idoso, se o paciente está utilizando muito mais outras drogas como aledronato, que poderiam ser. Mas quando a gente passa somente a olhar realmente a cicatrização, o nosso velocista, que é o PCAB, por sua característica, por ser uma droga já que vem ativa, não tem uma resposta ao mundo ácido dentro do estômago, ele não só pega bombas que precisam daquela ativação alimentar, ele então tem essa vantagem farmacocinética. Mas a partir das 8 semanas eles acabam se equivalendo. Quando a gente tem um outro universo, que é esôfago de Barrett, a evidência na literatura mostra que o IBP, por sua atividade anti-inflamatória, sua atividade da endotoxina, então você consegue dar para esse paciente uma evidência de uma proteção maior. Por que uma evidência ser validada no PCAB? Porque nós precisamos de mais estudos. Nós temos uma droga que está sendo aí validada ao longo de quase 40 anos, frente a uma outra que tem 5 anos de observação. Quando a gente passa para um outro mundo, outro nicho de observação, que é a esofagite eosinofílica, também nós temos um componente anti-inflamatório do IBP. Então, nos parece que o IBP passa a ter uma associação ou uma potência ou uma referência sintomática e cicatricial mais eficaz, tanto que é hoje uma droga se utilizada para se colocar em um paciente como esse. Quando a gente tem o esofagite grau A e grau B, e aí, Cal, a literatura, as últimas meta-análises que mostram, os dois se equivalem quando chega às 8 semanas. Quando a gente passa a observar a melhora sintomática, principalmente nas 2 semanas, o vonoprazana tem uma ação melhor. Ele consegue resgatar a sintomatologia, porque ele já tem uma ação nos primeiros 5 dias. Mas a partir do 5º dia, eles começam a ter uma associação a partir do 1º mês, e aí quando chega às 8 semanas, os dois estão equivalentes nesses últimos trabalhos. Então, quando nós estamos diante de uma esofagite não erosiva, onde nós temos parte desse componente precisa de uma atividade ácida, de uma supressão ácida, mas também começa a ter aqui uma necessidade de uma supressão, de uma neuromodulação. Porque nós podemos estar diante de um paciente que tem uma doença orgânica nesses 2 grupos, mas também pode ter uma doença funcional associada. Nada impede que o paciente tenha uma esofagite erosiva grau A e grau B, ou uma doença não erosiva com uma pirose funcional. Então, esse paciente pode ter uma persistência sintomática com um controle eficaz com a supressão ácida, e esse paciente precisa muitas vezes de um neuromodulador. Perceba que quanto mais eu caminho para cá, eu tenho uma necessidade de neuromodulação e eu tenho uma diminuição da necessidade ou da suficiência terapêutica com a supressão ácida. Quando a gente passa a observar isso, meus amigos, a gente passa a ter uma compreensão dinâmica, que nós tenhamos agora, Carla, a hipersensibilidade ao refluxo. Nós precisamos da supressão ácida? Sim. Uma supressão ácida pequena, apenas para inibir aqueles refluxos que possam subir, mas nós precisamos muito mais de uma neuromodulação. Quando nós estamos diante de um paciente como esse, nós temos então, Carla, aqueles mais um fenótipo, que é a manifestação extraesofágica da doença do refluxo. E aí nós debatemos durante os últimos vídeos e podemos observar que eu preciso muito mais de neuromodulação do que supressão ácida. Então, quando a gente compara esses dois, o IBP parece ter uma eficácia até muito mais comprovada ao longo do tempo na literatura. Quando a gente passa, Cal, a observar um mecanismo final do fenótipo, que é a pirose funcional, será que o IBP só serve realmente como elemento fictício? Será que tem alguma atividade funcional ou não? A gente não sabe, mas esse paciente precisa muito mais de uma neuromodulação do que uma supressão ácida. Então perceba, Cal, que do universo das múltiplas faces da doença do refluxo,
meus amigos, nós temos sim, na evidência, na literatura, a esofagite erosiva grau C e grau D, que faz parte de 3 a 5% de tudo aquilo que nós temos do universo da doença do refluxo, como uma vantagem adicional por uma classe, por uma atividade farmacocinética e farmacodinâmica do PICAB, por ter essa atividade nas 8 primeiras semanas. Quando a gente vai escolher o inibidor da bomba de próton, Carl, nós temos um universo grande, a gente tem que ter uma ideia da estabilidade, que nem toda medicação é igual. Hoje nós temos um pantoprazol magnésio, que ele tem uma dupla camada de proteção, ele tem uma proteção na mucosa gástrica, tem uma passagem pelo duodeno, tem uma absorção muito mais linear, ele consegue ter um tempo maior de atividade. Sua meia-vida, como todo IBP, a meia-vida é curta. Aquele paciente que é metabolizador rápido, que é pequeno, no nosso meio, 3% por aí, que nós temos essa atividade, nós temos então uma necessidade adicional de poder ter uma conclusão para isso. Finalizando, Cal, o universo das múltiplas faces da doença do refluxo, nós temos que escolher o paciente ideal para o tratamento ideal. Então, nós estamos diante, meus amigos, não de uma síndrome única, nós estamos diante de uma síndrome com múltiplas faces, que precisa de um tratamento e de uma atitude personalizada de seu médico. Então, a individualização do tratamento, a personalização da abordagem e a atitude médica, Cal, eu acho que é tão importante quanto a supressão ácida na grande maioria das faces da doença do refluxo. Não é isso? É isso. Perfeito, né? Essa foi uma viagem. Nós esperamos que vocês tenham gostado dessa viagem pelas múltiplas faces da doença do refluxo gastroesofágico. Compartilhem com mais pessoas esses nossos vídeos para que eles cheguem até os colegas e cheguem até os pacientes e que os pacientes possam ser beneficiados com essa visão múltipla, mas tão mais assertiva da doença do refluxo gastroesofágico. Nós somos o Núcleo de Avaliação Funcional do Aparelho Digestivo. Sigam-nos nas nossas redes. Um grande abraço.